Os novos presidentes da Câmara e do Senado vão assumir, depois de eleitos, já herdando uma série de impasses antigos, como o Telcur fez uma menção aqui, o pagamento das emendas parlamentares e também as tensões entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal, muito motivadas por esse tipo de assunto e por outras questões aí que envolvem os dois poderes. Luciana Amaral, já na tela conosco, para fazer aí o inventário dessas pendências que muito provavelmente vão ficar a cargo de Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Muito boa tarde. Tudo bem, Yuri? Muito boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham aqui no 360. Olha, é isso mesmo, viu? Gostei da palavra que você usou, um inventário em relação a tudo que está pendente. Não é porque realmente, então, começam esses novos mandatos dos presidentes da Câmara e do Senado que questões antigas ficam para trás, não, viu? Então, eu vou, na verdade, começar falando pelo próprio perfil do Hugo Motta, favorito para comandar a Câmara, e também pelo perfil do Davi Alcolumbre, também candidato, então, favoritíssimo ao Senado Federal. Isso porque os dois, só para a gente entender, eles são do Centrão, eles são articuladores, são famosos por isso, por ter esse perfil, e eles não fazem nada sem consenso, sem articular, sem negociar as pautas muito bem. E eles têm o apoio das bancadas governistas nessas eleições de sábado, mas também nisso, vale a gente destacar, eles também têm o apoio das bancadas de oposição ao governo Lula. Então, assim, o governo Lula está contando com eles de que vai realmente, então, ter uma relação de equilíbrio, de diálogo, mas eles também vão ter que dar satisfação às bancadas de oposição. Tanto que nessa semana, lá no Rio de Janeiro, o Hugo Motta já foi cobrado, viu? Já foi cobrado por deputados federais para que ele ajude a barrar, na verdade, a derrubar vetos feitos pelo presidente Lula na questão da renegociação da dívida dos estados. Enquanto isso, as siglas do Centrão querem mais espaço na esplanada. O governo, então, considera uma reforma ministerial. E isso enquanto a base governista dentro do Congresso Nacional está variando muito e, na verdade, não está bem consolidada, apesar de estarmos na metade do mandato do presidente Lula. Vem variando muito de acordo com a votação, de acordo com o que está realmente em pauta no plenário. Agora, então, sobre as pautas em si, o que está em jogo ainda, o que deve ter ainda de inventário dentro do Congresso Nacional. Temos a regulação das redes sociais, tem também a anistia para os condenados do 8 de janeiro de 2023 e ainda aquelas pautas ideológicas como a criminalização de todas as formas de aborto, inclusive o que já é previsto na Constituição, revogaria algumas permissões que são dadas hoje. A oposição estava à frente da CCJ, conseguiu avançar um pouco com isso, com essas pautas ao longo desse último ano. Para esse ano, parece que a questão vai ser um pouco mais equilibrada, mas tem toda essa tensão envolvendo o Congresso, Executivo, e aí a gente também tem que botar na balança o Supremo Tribunal Federal, porque parte desses assuntos estão sendo discutidos pela Suprema Corte. A Corte, por exemplo, analisa uma série de ações relacionadas às emendas parlamentares e também a regulamentação das redes sociais, validade de trechos do Marco Civil da Internet. E aí eu comentei em relação às emendas parlamentares, a gente vem conversando muito sobre isso aqui no 360. O orçamento desse ano ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma prioridade, a prioridade número 1, fazendo então, um reforço aí do governo federal. Enquanto o orçamento não for aprovado, certos gastos do governo ficam limitados, só que aí entra a questão das emendas parlamentares, isso porque os deputados e os senadores estão insatisfeitos com o contingenciamento das emendas parlamentares, de parte delas, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque o ministro Flávio Dino tem barrado o pagamento de determinadas emendas por falta de transparência, por falta de rastreabilidade na avaliação dele. Só que aí é uma questão que, sem dúvida, acaba atingindo
toda a praça dos três poderes, e tem parlamentar falando que enquanto não acabar de resolver essa questão das emendas, não se vota o orçamento. Inclusive, vai ter eleição também um pouquinho mais para frente em relação à nova cúpula da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, e aí está previsto para acontecer mais para o final de fevereiro, final de março, e enquanto isso, enquanto toda essa articulação não acabar de ser resolvida, o orçamento vai ficando essa pendência, que não é o que nada o governo quer que aconteça. O governo quer que isso se resolva o quanto antes. Então, realmente, várias pendências aí pela frente, tanto para Hugo Motta e Davi Alcolumbre, os principais candidatos a assumirem a presidência da Câmara e do Senado a partir deste sábado. Volto com vocês.